Sabe aqui, você chegou a ser o parlamentar mais econômico? Teve? Eu tenho, pelo que a gente levantou de economia, eu não tô falando, a gente fala, tem aquela economia de gabinete, você fica economizando o básico ali. Não, é economia de verdade. Eu recuperei 111 bilhões 520 milhões de reais. Entre projetos de lei, processos que eu movi, economias diversas que você vai gerando. O que eu não coloco na conta? Tipo, carro oficial que eu não uso porque já está ali no gabinete, tem um custo. Processo que entre a economia ativa que eu falo. Quando eu fui atrás e efetivamente ganhei uma ação. Por exemplo, a Assembleia Legislativa teve a brilhante ideia de gastar 10 milhões de reais de bônus para os servidores aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque sobrou no caixa. Aí vamos distribuir para todo mundo, 10 milhões de reais. Pô, tá faltando escola, tá faltando viatura, tem gente morrendo sem um aparelho de cateterismo no hospital, você vai distribuir para o servidor? Não me parece correto. Não, é porque tá sobrando, né, na verdade. Não gastaram. Então você tem a dotação da Assembleia, não gastou, você pode devolver para o caixa do Estado para ser reinvestido. Aí eu entrei com uma ação e suspendi o pagamento. Tinha acreditado na conta dos funcionários, descontou no mês dele e voltou. Nossa Senhora. Só ali eu devo ter juntado uns 3 mil inimigos já. Mas assim, era o certo a fazer. Aí teve, por exemplo, um contrato de 20 milhões de publicidade, contrato suplementar que o João Dória fez. Eu entrei com uma ação contra ele e suspendi o contrato. Entendeu? Uma vez a Prefeitura de São Paulo fez um contrato nas coxas aqui para fazer o GP de Fórmula 1. Cara, eu sou fã de Fórmula 1. Mas 100 milhões de reais para uma empresa de prateleira não dava. Não dá. Aí eu entrei... Não vou rir, velho. Aí eu entrei com a ação, suspendi o contrato. Aí vai gerando economia, reforma da Previdência, outras coisas que gerou esse número astronômico. Aí a gente fala, tipo... Vai barrando tudo quanto é projeto. Você vai barrando em tudo quanto apresenta é nível. algo que estadual, vale federal. a pena, segue. Se não vale a pena, barra. Um amigo nosso que entende muito de política, ele já falou sobre isso. Às vezes, você não deixar passar alguma coisa é tão importante ou mais importante do que tentar propor alguma coisa dentro do cenário político. Mas seu amigo está certíssimo. E assim, a principal função do parlamentar, além de fazer leis, é fiscalizar. Se é municipal, você vai fiscalizar o município, estadual, o estado, federal, a unidade federativa. Mas enquanto cidadão, você pode fiscalizar todas as esferas. Então, só que como parlamentar, eu tenho ferramentas de fiscalização que eu não tinha como cidadão. Eu te dar um exemplo. Dia 20 de novembro de 2020, o dia que eu ganhei a eleição. Aquele dia eu tinha recuperado 42,9 milhão de reais com processos. É um baita número. Aí esse número virou 111 bilhões 520 milhões. Depois que você assumiu o mandato, porque você ganha ferramentas de fiscalização de processos que o cidadão comum não tem. E aí você tem que fazer uso delas. Eu acho que esse é o papel que um parlamentar tem que exercer. Não é apenas ficar ali apontando uma lombada, de que uma lombada aqui, recapei a rua. E por que a gente não vê uma ação tão bacana dessa em outros parlamentares? Cada parlamentar tem um jeito. Por exemplo, vou falar da Câmara de São Paulo. Você pega a Câmara de São Paulo, são 55 vereadores. É um ambiente que representa tudo quanto é tipo da sociedade. Tem o cara do quilombo periférico, que é o movimento negro ligado ao PSOL. Aí tem o pessoal da bancada feminista, que o próprio nome diz, também ligado ao PSOL. Aí você tem os parlamentares de base, da região tal, o cara tem um trabalho lá de assistencial, o que seja, e vai entrando gente de tudo quanto é jeito. E você tem eu, por exemplo, você fala, qual que é a sua base na cidade de São Paulo? Não me pergunta isso da política, cara, não tem base na cidade de São Paulo. Região que eu tive 500 votos, não tive menos, região que eu tive mais 1.400, não tive mais. Eu fui votar na cidade inteira, todas as regiões de São Paulo, porque meu trabalho é voto de opinião. Então você tem parlamentar eleito com voto de opinião, voto de base. Qual que é o problema? O cara do voto de base, ele vai fazer trabalho para a base dele, entendeu? E essas pessoas... Ele vai defender ferrenhamente praticamente uma bandeira, né? Exato, não é nenhuma bandeira. Aí é bueiro, é poda, é recapeamento, às vezes é uma ONG que vai fazer um trabalho, entendeu? Aí você tem, por exemplo, o pessoal ligado à esquerda, ligado ao pessoal que vai falar de invasão, vai falar dessas pautas trans que hoje em dia, que para eles é importantíssimo, que é uma grande bobagem, e eles vão ficar remoendo esse tipo de assunto. E aí você tem os outros parlamentares de opinião que vão ficar tentando falar de orçamento, e economia e recursos. Qual é o ponto? Se milhares de pessoas não acordarem num domingo aqui em São Paulo para falar esse cara me representa, ninguém chega lá. Então é a população mesmo colocar pessoas com esse tipo de perfil.